Tava na hora de dar um trato na muda de pitaia, eu tenho algumas aí no sítio e tava na hora de dar uma prendida nela na treliça. A pitaia é uma trepadeira que precisa de algum lugar para subir. E outra coisa também era fazer a poda. Eu comecei a ver e pesquisar que o ideal é a gente manter primeiro um único ramo subindo, uma única haste dela subindo até lá no alto. Lá no alto a gente abre o carramanchão, a parreira e deixa só uma única subindo. Então as minhas pitaias estavam ramificando bem, tinham bastante ramos e então a ideia é fazer esse manejo, tirar as laterais, manter só um ramo subindo para depois ela poder abrir lá em cima e produzir. Tem alguns lugares como aí que eu coloquei várias mudas. Então aí tem mais ou menos 4 mudas de pitaia na mesma parreira e elas vão subir e produzir. E cada galho desse, cada haste dessa vai gerar uma muda nova. Então outro trabalho é fazer as mudas desses hastes que eu retirei. Uma técnica que me ensinaram e eu vou testar agora é fazendo esse corte. Bem no meio dessa haste ela tem um galho mais grosso, mais duro. E daí deram essa dica, essa ideia de fazer esse cortezinho. Tudo isso vai deixar secando, eu vou deixar secando para os cortes darem uma cicatrizadinha antes de ir para a terra, para ela ir para a terra com mais saúde. Eu já fiz as mudas sem esse corte e deram certo, então não é essencial, mas eu vou experimentar, vou fazer dos dois jeitos e ver qual que vai melhor, aonde vai melhor. Outra técnica que eu estou experimentando é fazer ela subir no eucalipto. Aí eu tenho um eucalipto e eu plantei a pitaia bem na base dele. Então, em vez de eu usar um poste colocado, um carramanchão colocado, eu vou usar um suporte vivo. Então, eu estou usando o eucalipto, eu cortei o topo e as pitaias vão subir nele. Essa é uma das únicas pitaias que já produziu. Agora vamos ver, mais um tempo, ver se elas produzem bem. E agora a dificuldade vai ser descobrir como fazer ela cair, né? Porque depois que ela sobe uma determinada altura, ela tem que cair. Então eu vou tentar deixar alguns galhos de eucalipto nascendo na lateral para elas apoiarem no galho. Aí depois de uns dias secando, as mudas foram para a terra. Então a gente foi fazendo, esses são alguns galhos de um ipê, de uma poda antiga que eu tinha feito. Tinha deixado o galho secar e a ideia é fazer algumas mudinhas de pitaia aí. Talvez com o tempo a gente precise trocar esses postes por um poste maior, alguma coisa mais resistente, mas inicialmente era o que a gente tinha na mão. Então a gente foi fazendo com eles mesmo e vamos ver como é que eles se dão aí. Estou plantando nesse canteiro lateral aí, esse é a lateral da horta, que tem um cercado, esse é um canteiro que eu já estou regenerando o solo faz um tempo, com bastante planta adubadeira, bastante planta resistente aí, para ir começando a ocupar esse espaço. E agora vão as mudas de pitaia aí. Aí eu vou tentar fazer de novo o mesmo esquema que eu fiz naquele outro eucalipto, ver como ele se sai, para ele crescer no morão vivo. Aí na área da horta, a horta está indo super bem e na lateral aqui a gente tem deixado os cavalos pastarem e daí eles dando uma judiada boa na grama e a ideia foi seguir com a aveia preta. O plantio de aveia preta essa época do ano está indo super bem. E estava com pouca chuva, aí meus ajudantes me ajudando com o plantio de aveia preta, mas estava com pouca chuva e eu achei que ela não ia brotar, porque eu plantei e demorou mais de uma semana para chover, com bastante calor, e daí ela acabou brotando bem. E agora ela está vindo com bastante massa verde que a gente vai poder cortar e dar para os animais e também para fazer cobertura de solo. Ela tem uma raiz profunda e eu espero que ela ajude bastante essa área.